Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Robson Severo, petiano, estudante do curso de Letras, licenciatura em Português. E hoje eu tô aqui com a mais nova apresentadora do Vozes do 40A, a Laura. Olá, eu me chamo Laura Sena e eu também sou petiana e estudante do quarto semestre do curso de bacharelado em letras. E hoje, então, a gente vai conversar sobre a temática de linguagem inclusiva com as petianas Francisca Bernardi e Marina Chagas e as ex-petianas Camila Cruz e Janes Balejos. Hoje tá com a gente a Camila, ela é mestranda no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, na linha de pesquisa Língua, Sujeito e História e também, né, como a Laura falou, ex-petiana. Tá com a gente também a Janes, que é ex-petiana, é graduada do curso de licenciatura em Letras, Português e Literatura da Universidade Federal de Santa Maria. A Francisca, que é graduanda no curso de Letras, licenciatura também, em português, né? E também faz parte do PET, Letras. E a Marina, que também é petiana e é graduada em produção editorial pela UFSM e também agora é graduanda do curso de bacharelado em letras também pela UFSM. Então, gente, boas-vindas a vocês. A gente agradece o aceite para estar aqui com a gente falando sobre o tema da linguagem inclusiva. E até isso já faz eu puxar a minha primeira pergunta. O que é a linguagem inclusiva? Ou como que esse tema começou a entrar em pauta, começou a ser assunto de debate? Enfim, queria saber mais sobre isso. Bom, a linguagem inclusiva é um termo amplo para descrever várias formas de inclusão, que pode se referir tanto a questões de gênero quanto a questões étnico-raciais, questões antidiscriminatórias contra pessoas com deficiência, imigrantes, entre outros. E a linguagem inclusiva ela pode ser tanto uma linguagem não sexista, que tem a ver com gênero, que privilegia o uso do feminino e masculino ou termos mais amplos, mas também existe a linguagem não binária, também chamada de linguagem neutra. E essa linguagem, ela propõe uma mudança morfológica nas palavras também, no sentido de que poderiam incluir um terceiro gênero, considerado neutro, que não é nem feminino nem masculino. Então, emendando nessa pergunta, eu queria saber justamente essa questão do porquê da escolha do termo linguagem inclusiva e não linguagem não binária ou linguagem neutra. Por que essa distinção? Essa distinção vem justamente da linguagem inclusiva ser mais ampla, mas em alguns países falam linguagem inclusiva para a linguagem não binária ou neutra. Por exemplo, em espanhol, linguagem inclusiva é a linguagem não binária ou neutra. Mas aqui a gente conhece, né, a linguagem neutra como o todes. O X também no início se usou bastante, o arroba, até que essa alternativa do E foi uma boa alternativa para tratar da linguagem não binária, neutra, né? Que ela é mais especificamente se referindo a um gênero neutro. Então, para fugir do masculino genérico e também representar pessoas não binárias, pessoas que não se identificam com o gênero feminino nem com o gênero masculino. Boa. Então, agora entrando mais assim no projeto, né, que a gente faz aqui dentro do curso e tudo mais, sobre o projeto do Manual de Linguagem Inclusiva. Até nesse sentido, vocês podem falar um pouco mais sobre ele, como que ele foi pensado, por que que vocês sentiram a necessidade de trazer, ele como um projeto e tudo mais? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Eu sou a Janes e esse projeto do Linguagem Inclusiva, ele veio para nós assim, no momento de muita indecisão também sobre o que nós, enquanto PET, faríamos também durante a pandemia. E esse projeto teve início, assim, com a leitura do TCC da Camila, que realizou uma pesquisa, uma análise também sobre esses guias de linguagem inclusiva. Foi nos proposto, então, que pensássemos mais sobre essa temática e se gostássemos dela, então, que propuséssemos a elaboração do nosso próprio guia. Então foi um desafio muito grande, porque eu particularmente não era uma temática que eu dominava, não era uma temática que eu tinha tanto interesse assim no início em discutir, mas aos poucos, com todas as leituras que nós fomos realizando, com mais conteúdo que nós fomos tendo contato sobre linguagem inclusiva, automaticamente eu fui me apaixonando por essas questões e fui pensando em como também era necessário trazer
isso para academia. E claro, mesmo hoje não fazendo mais parte do projeto, tudo aquilo que foi desenvolvido, tudo aquilo que foi estudado, discutido, com certeza faz parte da minha formação enquanto graduada em letras e principalmente na minha formação enquanto professora e ser humano. Então, todo esse projeto, de algum modo, ele me afetou muito academicamente e muito o meu pessoal, sabe? Porque era uma temática que realmente eu não conhecia. E a elaboração inicial se deu de uma forma muito boa. As gurias depois podem falar mais sobre isso, porque foi algo que nós todas fizemos em conjunto. A gente conseguiu olhar para esse projeto de uma forma muito unida, de uma forma muito, tá bom, a gente não conhece, mas vamos ler e vamos embarcar juntas. Porque a única que tinha conhecimento, um pouco mais de conhecimento sobre isso era a Camila, e nós todas pegamos uma na mão da outra e falamos, tá bom, é o nosso desafio para esse começo de 2020, com todas essas questões da pandemia, a distância. Aos poucos a gente foi conseguindo construir o nosso projeto, sempre discutindo juntas, sempre levando para as nossas reuniões aquilo que nos tocava. Então, foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque nós éramos um grupo que estava disposto e estava muito unido, sabe? A começar a discutir sobre linguagem inclusiva, porque tudo sempre é um início, né? Nós, como não tínhamos conhecimento sobre isso, foi desafiador principalmente porque tocou numa área que a gente não conhecia, num desconhecido em nós. Então já causou um certo desconforto, mas que foi um desconforto bom. E as gurias podem falar mais também sobre isso, se elas quiserem. Falem, gurias, por favor. Não sei se a Marina e a Francisca também estavam no início da elaboração. Pois é, então, era o que eu ia dizer. Eu cheguei no meio do primeiro semestre do ano passado e o projeto já estava bem elaborado, já estava bem estruturado, as meninas já tinham bolado a fundamentação. E eu cheguei bem de paraquedas também, como a Janice, não era um assunto que eu procurava muito saber. Era uma coisa bem distante pra mim. E foi bem um choque pessoal quando a gente começou a falar sobre a linguagem inclusiva num todo. Bem como a Camila falou antes, assim, eu me lembro de pesquisar sobre manuais de linguagem antirracista, que eram coisas que eu não procurava. Mudou muito uma percepção geral, assim, pra mim. Começar a perceber também coisas muito sutis e sexistas que a gente vê dentro da academia, desde o uso quando a gente começou a discutir sobre a colocação do gênero masculino como universal. Aquilo começou a me tocar de uma maneira mais pessoal, porque eu via que na nossa sala, no nosso projeto, éramos todas mulheres e éramos tratadas como um gênero masculino no texto, e aquilo me indignou muito, assim. Então, pra mim, foi bem tocante participar do projeto. Mudou muito minhas perspectivas. Eu acho que muito mais de uma maneira pessoal do que de uma maneira acadêmica em si. Claro que importante para a universidade, uma discussão muito importante. A gente trouxe professoras, né, várias convidadas que conversaram com a gente num viés mais acadêmico, num viés mais científico. Mas, pessoalmente, acho que me tocou mais numa parte mais particular, assim. Assim como as gurias falaram, foi uma questão bem diferente, ainda mais para nós, né, no curso de letras, que a gente normalmente estuda a gramática normativa, bem como ela é, então acaba não incluindo de fato essas questões, porque não tá lá. A gente não aprende sobre isso, é uma coisa nova e a gente tinha muito pouco conhecimento mesmo, além da Camila, né, que já estudava mais sobre isso. Só que foi uma coisa que para mim me chamou muito a atenção, me instigou muito, tanto que eu comecei a fazer uma pesquisa extra, né, agora no meu TCC, com relação a essa questão da linguagem inclusiva, porque me tocou bastante. É uma questão muito visível em todas as redes e todos os lugares, essa exclusão que acontece, né, tanto no caso do gênero feminino, como da questão não binária, e estudar mais sobre isso acaba abrindo os nossos olhos para algumas coisas que normalmente a gente não enxerga. Eu achei muito interessante porque a gente acabou descobrindo muita coisa, que nós fizemos um levantamento bem interessante já no início do projeto, porque como nós tínhamos pouco conhecimento sobre isso, a gente acabou pesquisando em diferentes lugares. No início a gente fez um levantamento, se dividiu em grupos e fez um levantamento de como essa linguagem inclusiva ela era tratada nas diferentes redes, tipo YouTube, nos podcasts mesmo, nas redes sociais, nos artigos. Foi muito interessante observar essas diferentes visões que as pessoas têm sobre
isso, porque muita gente não acha interessante trazer essa linguagem e eles têm uma justificativa para isso, assim como as pessoas que querem que isso seja implementado têm uma justificativa. Observar os dois lados foi muito interessante até para a gente se posicionar em um lugar, né? Então, até para decidir aquilo que nós iríamos trabalhar, se seria uma linguagem inclusiva não sexista, se seria uma linguagem inclusiva que trataria da questão não binária, de trazer o gênero neutro. Então, isso foi bem interessante, toda essa pesquisa, todo esse levantamento que teve, que partiu do grupo e que, como a Janes falou, foi uma relação muito boa que o grupo teve, todo mundo se auxiliou, todo mundo participou, né? Todo mundo foi atrás, foi em busca de fazer com que isso desse certo e tentasse tornar esse projeto, enfim, esse manual possível. Então, isso foi uma questão bem interessante. Gente, muito legal ouvir vocês falar, dá até vontade de participar. Eu queria saber, emendando com essa questão da como o manual mudou vocês durante a produção, quais as diferenças ou transformações que ele pode provocar no meio acadêmico, em outras esferas da sociedade, a partir da utilização dele? Bom, o manual ele foi pensado justamente para os grupos PET da UFSM. Então a gente pensou a partir da nossa realidade para poder tentar fazer esse uso da linguagem mais inclusiva, principalmente no momento em que a gente percebe que quando vai preencher um formulário, quando vai ler um edital, temos o masculino funcionando como genérico e a gente sabe que ele é masculino, porque a gente vai preencher e está escrito candidato, né, aluno. E a gente sabe que na universidade, como em toda a sociedade, existem diversas pessoas e um uso de uma linguagem inclusiva evita também ambiguidades. A gente dá nome às pessoas, a gente nomeia. Então, esses termos, a gente buscou termos no masculino genérico em documentos do PET, documentos oficiais, e também nas redes. O uso também é frequente do masculino genérico, então a gente buscou, fez um levantamento desses termos, para conseguir dar sugestões de como essa linguagem poderia ser utilizada de forma que não discriminasse as pessoas, para que elas se identificassem, porque na universidade existe uma grande diversidade e a gente sabe que é um ambiente masculinizado, né? O ambiente das ciências é um espaço em que o androcentrismo funciona, que é a perspectiva de que o homem tem esse espaço reservado na sociedade, né? E as outras pessoas, então, seriam minorias que teriam que lutar, né, para isso. Então, a gente está nesse movimento de luta para mostrar que é possível ser inclusivo quando está falando, né? Quando está escrevendo, quando está postando também nas redes sociais. Então, cada um tem a sua identificação e a gente precisa respeitar e nomear essas pessoas para que elas possam se identificar. Eu concordo com a Camila. Uma coisa que sempre foi colocada por nós, assim, tanto enquanto estávamos na escritura do projeto em si, enquanto grupo, a gente sempre pensou nessa questão de nunca ser uma norma. Nosso manual não é uma norma. Nosso manual sempre foi idealizado como uma sugestão, como algo que começou a nos incomodar. Então, por isso a gente pensou na proposta do manual. Mas algo que eu acho importante ressaltar é que muitas pessoas, às vezes, acabam achando que a linguagem inclusiva vem como uma obrigação, como uma norma para todas as pessoas cumprirem, sendo que não. O nosso manual, ele vem justamente uma sugestão de como a gente pode, nos nossos meios acadêmicos, ser sim mais inclusivo, porque a academia também abre espaço para isso. A academia também é um espaço para se pensar na pluralidade. Então, o nosso manual vem justamente também para mexer um pouco com essas estruturas que estão há muito tempo bem estabilizadas, bem estáveis. Então ele vem também proporcionar um incômodo nessa estrutura estabilizada, que é essa questão do se acomodar com o uso do genérico masculino, sendo que a nossa língua permite sim que a gente abra espaço para essa inclusão. Então, quando a gente pensou nessa proposta, pensamos em abranger o PET, começando pelo nosso grupo, e claro, se isso for bem recebido por todos, que o manual se expanda e em algum momento ele faça parte do uso da universidade em si. Mas claro, isso tudo se o público leitor desse manual
público leitora desse manual, se eles e elas aceitarem esse manual, porque isso é o mais importante, o aceite, né, da sociedade em frente a algo que está sendo produzido por acadêmicas. Na época nós éramos todas graduandas, então tem todas essas questões também, né, que mexem muito com a gente. Eu acho que tem uma questão de representação e colocação, sabe, de uma pessoa. A linguagem e a maneira que a gente se comunica, ela coloca os sujeitos dentro de lugares, né? Tanto que a gente tem que cuidar coisas que a gente vai falar, e é importante a gente colocar pessoas que são fundamentais e pessoas que fazem parte. No caso do nosso manual, que a gente fez um manual não sexista, né? Um manual não machista, então colocando aí a presença das mulheres, a gente afunilou para que fosse dessa forma, porque elas também fazem parte. Então é indicar que aquela pessoa está ali, né? E não ignorar a existência dela é uma coisa muito importante também. Tá, a gente tava falando de como começou e tudo mais, mas em que pé anda esse manual? Vocês já imaginam ele sendo assim, utilizado, não sei, impresso ou com uma diagramação, ou ele ainda tá no processo de fazer as sugestões? Como é que tá funcionando isso daí? Vocês já conseguem imaginar ele sendo utilizado? Já pensam nisso? A gente terminou, na verdade, a correção. Nós já fizemos os textos introdutórios, as entradas. Já elencamos os termos que nós vamos utilizar e dar sugestões. Ele já passou pelo processo de revisão. Agora, uma parte do grupo está fazendo a diagramação. A princípio, ele vai ser disponibilizado digital, né? A gente ainda não sabe se vai fazer ele impresso ou não. Eu, particularmente, acho que seria super interessante, até porque ia ficar lindo. Sou super a favor. Mas já passamos por todas essas etapas de revisão. Todo o grupo, cada integrante do grupo ficou responsável por uma parte de elaboração e de revisão. E aí é isso. Não sei se a Francisca quer comentar alguma coisa. Agora então a gente já tá na parte final, digamos assim, né? Agora então a gente já tá na parte final, digamos assim, né? Só faltam os últimos ajustes, como a Marina falou. E aí vamos ter o nosso manual em mãos. Eu queria falar uma outra coisa com essa relação da criação do manual que a Jane estava falando antes. Junto com a nossa ideia de manual e com a nossa elaboração, enfim, no ano passado começaram a surgir vários outros, né? Com até aquele espelhamento dos espanhóis, que foi, eu acho que onde começou meio que tudo. Começaram a surgir vários outros também, e é interessante observar como isso, de certa forma, atingiu e começou a influenciar na nossa sociedade. Porque, por mais que às vezes não fique tão visível, mas as pessoas elas estão sentindo isso, até porque do ano passado para esse ano, assim, nesse período de pandemia, começaram a surgir muitos projetos de leis que proíbem, que vetam esse uso. Então, de alguma forma, isso está atingindo e está sendo visível, porque se eles estão se preocupando em estabelecer alguns projetos que vão vetar esse uso, é porque ele está começando a fluir. E o manual, ele surge justamente com uma forma de mostrar para as pessoas, assim como a gente falou, essa sugestão. Que por mais que não esteja ali na nossa gramática, a gente não aprenda em sala de aula sobre isso, a gente consegue observar isso por meio dos manuais e ter a nossa decisão de utilizar essa linguagem ou não. Eu acho que essa questão das leis estarem surgindo sobre isso nos mostra muito sobre como isso está aflorando de fato, né? Está começando a surgir, está se implementando esse uso mais inclusivo. Pegando esse gancho, né, das leis, eu também ando vendo várias leis diferentes que proíbem o uso de linguagem não binária ou alguma coisa. Sempre é uma palavra assim, né? Vocês entendem como que essas proibições, né, esses projetos de lei, qual é o motivo disso estar acontecendo? Vocês acham que incomoda quem e por que que isso incomoda tanto? Vocês até trouxeram isso um pouco lá no início, mas eu queria aprofundar mais essa discussão. Bom, como o uso da linguagem inclusiva é um uso político, isso não passa desapercebido na sociedade. Então, as pessoas que fazem as legislações
observaram que existe esse uso principalmente da linguagem neutra, não binária. Incomoda que haja essa mudança na língua que as pessoas estavam acostumadas, aquela língua que está na gramática, que a gente aprende na escola, que a gente ensina na escola. Tem esse movimento que busca resguardar a língua de alguma forma, cerceá-la. Mas a gente sabe que a língua, ela está sendo usada a todo momento, né? Todos os dias. E de várias formas. Não é possível controlar a língua por meio de leis, e isso vários especialistas e várias especialistas linguistas brasileiros dizem, né? Eles explicam que essas leis não vão ter a eficácia enquanto lei, que a gente não tem como dizer, a partir de agora, não vai mais ser usada a linguagem inclusiva. Claro que a gente observa que essas leis são referentes à escola, ao uso da linguagem neutra na escola. Então tem todo esse controle. Porque também tem leis que falam que recomendam a linguagem inclusiva na administração pública, por exemplo, né? Mas aí tá tratando da linguagem inclusiva não sexista, que é muito semelhante ao nosso manual. Então, tem toda a luta. Então, tem esse embate político e legislativo que acontece no Brasil e em outros países também. E a gente vê que a cada dia aparece um novo projeto de lei, né? Inclusive na cidade de Santa Maria também, além de outras cidades brasileiras e outros países. Acontece meio que a cidade elaborou essa lei e aí a maioria delas são praticamente, digamos assim, paráfrase umas das outras, elas falam as mesmas coisas, só trocam algumas palavras. Então, elas surgiram de uma, foi se multiplicando e cada cidade que sentiu a necessidade de colocar, de fato, uma medida sobre isso, foi adquirindo. E é interessante que eles usam alguns termos bem... Por exemplo, tem uma que fala que vai estabelecer medidas protetivas para os estudantes com relação à linguagem. Então, são questões bem interessantes de observar e são várias mesmo, assim como a Camila falou. Recentemente surgiu um projeto de lei aqui em Santa Maria mesmo, que fala sobre essa questão. Só para divulgar meu projeto, todas elas estão disponíveis no BPL, no Banco de Políticas Públicas de Língua. Eu penso que essa questão da criação de muitos projetos de lei vem justamente, né, para tentar barrar algo que, como a Camila mesma falou, não tem como como a Camila mesma falou, não tem como barrar, porque a gente entende que esse processo da utilização ou não utilização de uma linguagem neutra, agora falando não propriamente do que nós tomamos no início, que era a linguagem inclusiva, essa questão da linguagem neutra, ela não diz respeito à autorização ou não. Se a sociedade aceitar isso vai acontecer, porque a língua, ela não é algo estável, estanque, ela muda, a língua sofre transformações, tanto é que tudo que nós falamos hoje em dia, a nossa língua hoje em dia, é uma transformação de várias línguas juntas. Então, as pessoas que, de certo modo, tentam barrar isso com esses aportes legais a partir de uma legislação, isso é momentâneo, porque no momento que a sociedade quiser isso, aceitar isso, não vai existir o porquê de existir leis contra isso. E se existir leis contra isso, será justamente para censurar algo que a sociedade quer. E eu acho que nós, enquanto acadêmicas, na época, nós também pensávamos muito nisso. Pensávamos muito, o nosso projeto ele pode ser censurado, o nosso projeto vai causar muitas dúvidas e talvez discussões, brigas do caso, não só discussões acadêmicas, mas no caso um repúdio ao nosso projeto, justamente porque nós estávamos fazendo algo que ia contra aquela linha reta do que é seguir na academia. Nós estávamos propondo algo que ia numa via diferente. E isso também nos causou uma certa questão que é, ok, como vai ser quando ele for publicado? Quais serão as reações disso? Como esse público da academia vai reagir ao nosso manual? Então, tudo isso foi surgindo também em nós, justamente porque o momento político que nós vivemos, ele tá à flor da pele. Tudo que é dito, que seja diferente de uma linha conservadora, de uma linha é certo, é errado, tudo que sai fora dessa linha causa um desconforto. E muitas vezes causa desconfortos que extrapolam o que é uma civilização, porque muitos casos de professores que tentaram levar essas discussões para a aula foram praticamente, entre aspas, apedrejados pelos pais desses alunos. Então, essas coisas estão acontecendo justamente porque eles sabem, essas pessoas que criam esses projetos sabem que pode acontecer da sociedade gostar muito
dessas discussões e comprar. Então, eles precisam achar um meio legal para travar isso. E enquanto eles conseguirem, eles vão continuar fazendo, né? E cabe a nós, professores, professoras, informação, que estão indo para a sala de aula, também levar essas discussões, porque elas dizem respeito às discussões linguísticas. Elas não são algo que estão fora do que é entender a língua. Isso faz parte das nossas discussões. E também, talvez, né, para nossa alegria, isso acabe se tornando discussões mais fortes dentro do nosso próprio curso, que se tenha mais espaço para discutir isso, né? E eu apenas deixo uma questão aqui para ficar no ar, que é a quem interessa, né, calar a linguagem neutra. A quem interessa isso? Boa, muito bom, muito bom. Eu acho que daí, a partir dos resultados que vocês falaram que essa transformação do imaginário pode causar, como que vocês veem a continuidade desse projeto? Quais os possíveis desdobramentos desse projeto? Tipo, spoilers do que poderá vir no futuro. Bom, eu penso que a partir desse projeto que está propondo uma linguagem inclusiva não sexista, referente ao gênero, conforme as coisas forem acontecendo, a gente poderia propor manuais para outro tipo de inclusão, né? Um manual de linguagem antirracista. Imaginem que incrível seria ter um manual assim para podermos consultar e cuidar a nossa linguagem, né? Um manual que pudesse oferecer toda uma gama de possibilidades para nós termos uma linguagem que inclui e não discrimina, né? Uma linguagem antidiscriminatória. Então, começando por aí, começando pelo nosso PET, espero que a gente possa atingir os outros PETs do FSM, os PETs do Brasil, né? Outros programas do MEC que também podem ter essa linguagem sexista nos formulários, nas postagens, enfim, né? Nos documentos oficiais. Acho que é um primeiro passo para a universidade, né? Pensar nisso também enquanto universidade aqui de Santa Maria e também outras universidades. Acho que abre caminhos e divulga muito o que a gente vem trabalhando há tanto tempo, né? O que a gente vem lutando também, porque mexe com questões sociais, né? A gente tem sentimentos pela linguagem inclusiva, não tem como deixar, isso não passa desapercebido pela gente também, quando a gente está trabalhando com isso e conversando, discutindo. Então eu acho que pode vir a ter mais projetos, né? Esse projeto pode se desenrolar de várias maneiras, inclusive trazendo uma linguagem não binária ou neutra, né? Porque a língua ela vai mudando e pode ser que demore muito ou não, pode ser que a linguagem não binária esteja nas gramáticas, né? Um dia a gente não tem como prever ou dar esses resultados agora, mas podemos ser inclusivos e inclusivas de diversas formas. Eu acho que um passo bem pequeno que a gente já pode começar é a discussão dentro dos cursos de letras mesmo, sabe? Porque a gente ainda tem tanto um corpo discente quanto um corpo docente bem conservador em relação à língua, né? Que defende a língua, a norma culta e essas coisas assim, a linguagem mais formal. E eu acho que a gente, como profissionais de letras, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, a gente tem que começar a desconstruir já, porque a mudança na língua começa pela gente. Se a gente não muda, como a gente vai querer que a sociedade toda mude, né? Faz parte do nosso trabalho também. A gente não vive no mundinho literatura, faz parte do nosso trabalho também fazer a diferença pra fora da academia, né? Boa demais, gente. Não sei, quer falar alguma coisa, Francisca? Eu concordo com o que as gurias falaram, tanto a Camila quanto a Marina, com essa relação de pensar que o projeto pode seguir para diferentes formas de abranger a linguagem inclusiva, né? Diferentes maneiras de trazer isso. Com a Marina na questão de que a gente precisa partir dessa mudança, né? Começar com esse querer mudar, né? Porque se a gente consegue um pouquinho a cada vez, em pouquinho, um dia a gente chega lá. Então, fazer essas pequenas mudanças, começando por nós e depois naqueles que estão mais próximos da gente, vai resultar em alguma coisa no final. Então, isso é bem importante. Gente, clima bom, é bem isso. Tudo que vocês disseram, assim, assino embaixo. A gente tá se encaminhando agora pro final, né? Mas antes de finalizar, agora é o momento do merchan. Agora eu acho que é o momento pra Francisca falar um pouco melhor sobre o Banco de Políticas, de Leis. Não, é Banco de Políticas de Língua. Isso. Ele é um projeto, então, que visa fazer esse levantamento de leis e projetos de leis e manuais, enfim, tudo aquilo que está relacionado com as políticas de língua aqui no Brasil, enfim,
com relação à linguagem inclusiva, lá a gente consegue encontrar diversas leis e projetos que vão falar sobre isso, desde aquelas mais antigas que surgiram, porque inicialmente essa questão ela começou a surgir com a inclusão da mulher na língua, né? Nos meios mais institucionais, assim, ela surgiu com esse objetivo de incluir a mulher e essa flexão de gênero. Aí agora, mais atualmente, que vem surgindo essas leis e projetos que visam essa linguagem inclusiva mais ampla, assim, tanto na questão não binária como na questão não sexista. E existem leis a favor, projetos que estabelecem isso, projetos que vetam isso. Então, é bem amplo, tem diferentes leis, né? E é bem amplo esse acervo. E então, quem quiser conhecer um pouco mais, pode acessar o site que está disponível na plataforma da UFSM mesmo. Lá está disponibilizado por ordem cronológica, por ordem regional. Então, se acessar lá, vai conseguir encontrar diferentes leis bem interessantes e projetos de leis que, com certeza, vão trazer algumas informações bem relevantes. Janes, Marina, Camila, querem falar uma palavrinha final aí pra gente? Eu só quero voltar a uma questão que é para reforçar que desde que nós começamos esse projeto, a gente nunca partiu do vozes da minha cabeça. A gente sempre partiu de uma questão teórica também, porque nós entendíamos que, enquanto estudantes, né, enquanto acadêmicas de letras, nós também não podíamos sair desse lugar que é a academia. Então, desde sempre o nosso projeto ele foi fundamentado. Nós procuramos diversos textos dentro da teoria que escolhemos, né, para nortear a escritura do projeto, que é a análise de discurso materialista. Então, nós sempre fomos guiadas também por um olhar que era teórico. O nosso projeto, ele é um projeto que ele vem com essa base teórica bastante forte. Então, antes da gente propor qualquer coisa, de propor a construção de um manual propriamente, a gente teve todo um percurso que não foi pouco. Foi um longo ano de preparação, de leitura teórica, de entendimento sobre o que é essa linguagem inclusiva. Nós tivemos palestras com professoras convidadas no nosso grupo, professoras que falaram sobre a questão morfológica, professores que já abriram espaço para pensar isso dentro das ciências humanas, que nós estamos inseridas, né, na área das humanidades. Então, antes desse resultado final que vai ser apresentado, nós tivemos uma bagagem teórica muito grande para que a gente também não saísse por aí falando algo sem domínio. Então, eu só queria ressaltar isso, né, para que fique para os nossos e nossas ouvintes, essa questão de que antes do manual, nós estudamos muito sobre isso. Nós pesquisamos muito sobre isso. Nós analisamos muitos manuais para também tentar encontrar a cara do nosso manual. Então, foi toda uma relação dentro da academia que se deu pensando de uma forma séria também, porque esse manual não é uma brincadeira de algumas estudantes de letras que querem revolucionar o mundo. Não, esse manual foi pensado como um estudo também, como algo nós, enquanto pesquisadoras da linguagem também. Boa. Inclusive deu um TCC pra Francisca. Camila, Marina, tô igual professora aqui, obrigando todo mundo a falar. Bom, para finalizar, eu acho que é importante ressaltar, né, como a Janes disse, a questão científica do manual, que ele não está sendo inventado do nada, a gente pesquisou e também se espelhou muito no que tem sido feito no Brasil mesmo, né? A gente analisou vários manuais e pensar, né, que esse manual, o que é o manual? É um instrumento linguístico que serve para guiar, não para normatizar. Então a gente tem sugestões, ninguém é obrigado a usar a linguagem inclusiva, mas é um exercício diário que a gente na fala percebe o quanto a gente faz esforço, porque a gente está acostumado, a gente está nesse lugar do masculino genérico, né, que o patriarcado impõe pra gente. Então a gente está nessa luta aí para trazer a inclusão para a linguagem, porque a linguagem não é só dizer todes, todas e todos, por exemplo, né? Tem outras palavras e as palavras têm sentido, né? Então a gente tem que cuidar o que a gente fala para não discriminar ninguém. Então é isso que eu gostaria de ressaltar.
E eu acho que lembrar também sempre que a mudança da sociedade, ela sempre começa muito sutil, mas começa com todo mundo junto, né? Então, eu achei legal que o PET tá todo se manifestando e dando bastante suporte ao nosso projeto e bastante visibilidade. E isso é muito importante, porque é assim que a gente começa. Ou então seria isso, gente. A gente queria agradecer em nome do grupo PET Letras, principalmente pela disponibilidade de vocês, pela essa conversa que foi riquíssima, mas também pela construção do projeto. E a gente espera que eles continuem dando bons frutos. E a gente vai ficar aqui na torcida, esperando a divulgação para ler direitinho os